Gente, eu queria dizer o seguinte, eu tenho sentido vocês muito tensos nessas últimas semanas. Eu tenho recebido algumas mensagens de vocês perguntando se determinada empresa perdeu os fundamentos só porque naquele dia ela tá caindo 7%, 8% e enfim. Por essas porcentagens eu acho que, vocês já sabem basicamente que eu vou falar sobre B3 e sobre a própria Via Varejo. Claro que vocês já sabiam muito antes por conta da thumb do vídeo, mas enfim, a questão é o seguinte, gente. Antes de vocês questionarem se uma empresa ela tá perdendo o fundamento ou não olhem apenas o preço, olhem os fundamentos em si, olhem os resultados que as empresas têm entregue e também toda a parte de gestão, o que elas estão fazendo, como elas estão inseridas no cenário macro, tá? O preço no curto prazo, ele pode sim ser um ruído em relação a algum fato relevante, alguma coisa que aconteceu com uma empresa, mas não necessariamente quer dizer que isso vai perdurar no longo prazo e que às vezes esses impactos não podem ser absorvidos no longo prazo também, tá bom? Vocês vão entender um pouquinho melhor sobre o que eu tô falando, porque tanto o Via Varejo como o B3 reportaram resultado nessa semana que passou e por mais que elas tenham entregue resultados que eu considerei bem positivos, principalmente considerando algumas linhas ali dentro do balanço delas, ainda assim o mercado penalizou bastante. Via Varejo, ela não só caiu mais de 7% em um dia, quando chegou na sexta caiu mais 4%, então o mercado realmente ficou preocupado com um ponto em específico e eu quero trazer eles para vocês e tentar mostrar para vocês em como isso efetivamente pode impactar a empresa e qual é o tamanho da preocupação e do risco que a gente está correndo se a gente tem a nossa grana investida em alguma delas, né? Eu sei que muitos de vocês acabam perguntando de Via Varejo e B3 para mim, porque vocês sabem que eu invisto em ambas e por isso então hoje eu vou falar de ambas. Porém, eu não estou sozinha para falar de Via Varejo, porque eu acho que para quem acompanha mais tempo aqui o canal, já inclusive viu alguns vídeos que eu fiz com o pessoal da Levante Investimentos, quando eles trouxeram aí o case de Via Varejo, que eles estavam gostando sim do que ela estava fazendo, e eles mais uma vez atualizaram então a análise deles com esse resultado do segundo trimestre de 2021 e vocês podem ter acesso então gratuitamente clicando no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Eles trouxeram aí todos os principais pontos, quais os pontos de atenção, questão de preço, de oportunidade e tudo mais. Então vocês podem acessar aqui na descrição, de graça tá aí para vocês, beleza? Agora antes da gente começar, eu também quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim, gente, vamos para o vídeo e eu quero começar falando sobre Via Varejo, mas como vocês podem ver, o vídeo inteiro ele tá minutado e vocês já podem ver aí todos os assuntos que a gente vai acabar abordando, tá? Então vamos começar falando sobre o lucro de Via Varejo, tá, gente? Porque ela entregou mais de 132 milhões de reais em lucro e que foi um crescimento de 103% em relação ao mesmo período do ano passado, mais uma pequena queda em relação ao primeiro trimestre de 2021. Mas ainda assim, não foi isso que preocupou a galera, tá? Se fosse só por essa linha, eu entendo que as pessoas iriam enxergar como um resultado positivo, porque se a gente olhasse para a empresa 2 anos atrás, a gente sequer estaria vendo um resultado positivo ou lucro para a empresa. Então de lá para cá ela tem feito todo esse trabalho de fazer um turnaround, de fazer o dever de casa para entregar cada vez mais resultados consistentes. Agora o que pegou para ela, né, gente? Foi a questão do EBITDA e da margem EBITDA. O EBITDA dela ficou em 485 milhões de reais, ou seja, mais de 12,6% de queda em relação ao mesmo período do ano anterior. E aí, ok, isso já chamou um pouquinho mais de atenção, mas o que chamou atenção mesmo foi a questão da margem EBITDA, que caiu 4 pontos percentuais, ficando em 6,2%. Além de ela ter caído 4 pontos percentuais, mais do que isso, também ficou abaixo do que o mercado estava esperando, que era algo em torno de 7,3%, 7,5%. E aí quando a galera viu isso, a galera não gostou, entendeu? Poxa, o varejo como um todo já trabalha com uma margem tão pequenininha e a gente está vendo essa margem diminuir ainda mais, ponto negativo para a empresa, vamos lá no mercado penalizar as ações de Via, né? Então, no fim das contas, eu fui tentar dar uma olhada no detalhe no balanço dela para entender o que poderia ter impactado esse EBITDA dela, e aí, no fim das contas, eu vejo 2 pontos bem relevantes que podem ter diminuído essas margens, mas
Em contrapartida, já estão aí aparecendo alguns resultados dentro desse plano estratégico deles, tá? Quando a gente olha a linha de investimentos, né, ou de grana que eles despenderam para marketing e tecnologia, ele cresceu bastante. E aí, se for olhar por esses pontos, eu nem fico tão preocupada assim, porque eu vejo que nós temos já um resultado positivo em relação a algumas linhas. Quando a gente fala, por exemplo, das vendas online, elas cresceram mais de 85%. É claro que tudo isso tem contribuição, até mesmo num segundo ponto que eu acho que está contribuindo para o resultado da Via, que é justamente a reabertura das lojas físicas. Então, com o avanço dessa questão da vacinação, com a pandemia também já há um certo tempo ocorrendo, a reabertura do comércio como um todo, as lojas físicas também reabriram. E o que tem acontecido em alguns casos? Às vezes você vai na loja, não tem o produto, eles já te encaminham para o site para você fazer a sua compra e manter o cliente ali dentro da loja deles, ou enfim, dentro da Via, né? Dentro da Casas Bahia ou do Ponto, enfim. E aí o que acontece? Consequentemente, isso também pode ter incrementado um pouquinho as vendas online, mas de qualquer maneira, isso faz parte do plano estratégico deles e também eu acho que já começa a mostrar um pouquinho desse resultado de todo esse investimento que eles estão fazendo em marketing e também em tecnologia, tá? Agora, um ponto muito relevante sobre tudo isso, quando a gente olha para as empresas do varejo, a gente tem que olhar a questão do GMV, né, que é o volume de mercadorias vendidas. E esse cresceu mais de 51%, entregando um resultado de 11,4 bilhões de reais. Então, mesmo diante de uma pandemia, ainda assim, a Via, ela tá conseguindo crescer nessa questão do GMV, tá conseguindo entregar alguns resultados um pouco mais consistentes do que a gente via há 2 anos atrás. É claro que a gente tem sim alguns não recorrentes, principalmente quando a gente fala de créditos tributários, mas eles também estão vindo cada vez menores, mas ainda assim, né, gente, vamos concordar que do que era a Via há 2 anos atrás e do que é agora, ela já melhorou um bom bocado. Claro que ela ainda tem um longo caminho pela frente, precisa se provar um pouquinho mais, mas eu já vejo, inclusive, alguns pontos melhorando para ela, como esses que eu trouxe para vocês. E tem um outro que eu considero relevante, que é justamente o ganho de market share. Há um tempo atrás, eu acho que no final do ano passado, ela tinha 13, 14% de market share, e de lá para cá ela conseguiu crescer bastante e chegou com 17% de market share. Ela tem o objetivo de bater 20% até 2025, se eu não me engano, e parece que é pouca coisa, mas quando a gente olha esse mercado do varejo, principalmente para todas as empresas que estão muito bem posicionadas no digital, aí sim a gente entende que a concorrência ela é muito maior e que, claro, ela vai ter que continuar focada nesse plano dela para continuar ganhando market share e cada vez mais espaço no digital. Ela tem feito alguns investimentos em logística também, tanto que ela tem a meta, né, de abrir mais lojas até o final do ano, então até para servir como um hub de logística. Vamos ver se tudo isso que ela está fazendo vai efetivamente resultar nesse crescimento e em um maior ganho de market share no mercado. Agora, por último, gente, mas não menos importante, tem um ponto muito relevante para ela, que é a questão do Banqui. Ela tem o banco digital dela e ela conseguiu crescer a base de clientes em mais de 40%. Então hoje eles estão com mais de 9 milhões de clientes, sendo que nós temos um pouco mais de 7 milhões de clientes ativos, e quando a gente pensa nessa junção do banco digital com as lojas, com o e-commerce, isso é importante porque ela consegue fornecer crédito para esses clientes, para eles consumirem nas lojas, fazer aquele parcelamento, ganhar com os juros e tudo mais. Então as coisas se conversam como um todo e eu acho que ela está conseguindo diversificar e manter o cliente ali dentro da base deles também, tá? Então basicamente esses são os principais pontos que eu observei para a Via Varejo. Eu acho que o que mais preocupou foi essa questão da margem EBITDA, que no varejo já é pequenininha e ela ficou um pouco mais espremida ainda agora, mas ainda assim eu continuo com Via Varejo na minha carteira, continuo olhando para o longo prazo, tá, gente? Quando eu digo pro longo prazo, é o seguinte, se eu tô visando longo prazo, mais de 5 anos, alguma coisa assim, não adianta eu me desesperar ou alimentar uma ansiedade por conta de algumas movimentações mais abruptas ali no curto prazo, beleza? Mas ok, gente, falei um pouco de Via Varejo. Para quem quer estudar um pouquinho mais, para quem quiser dar uma olhada em alguns outros pontos, seja questão de valuation, de oportunidade e tal, volto a frisar, o relatório da Levante Investimentos está aqui de graça para vocês na descrição, é só clicar no link, acessar, boa leitura, bons estudos. Agora, saindo de Via Varejo,
Vamos falar de B3. Sim, gente, parece que B3 essa semana ela foi mais polêmica do que a própria Oi, do que a própria Via Varejo, do que a própria Cogna, que são ações aí que a gente sabe que tem aí um certo risco mais elevado, mas a B3 mesmo foi o que deu para falar aí, porque teve um ponto ali no balanço que chamou muito a atenção. Mas antes da gente falar desse ponto em si, eu quero trazer os principais números para poder explicar depois o que efetivamente aconteceu, para depois que ela entregou esse resultado, o mercado penalizar ela, fazendo com que ela caísse mais de 7% em um único dia, tá? Bom, vamos lá. Lucro líquido de B3 ficou em mais de R$1 bilhão, o que foi um crescimento de mais de 21,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, uma pequena queda em relação ao primeiro trimestre de 2021. Cabe ressaltar, né, gente, que o volume de negociações, né, aquele giro louco que a gente chama, né, no ano passado ele estava muito maior, mas a gente viu uma bolsa de valores muito mais volátil justamente por conta da pandemia, e agora isso meio que deu uma estabilizada, vamos dizer assim. Ainda assim, eu vi um resultado muito positivo olhando essa linha de lucro, mas a gente precisa entender as outras linhas, além dessa que caiu, né, que é o famoso giro louco da galera, para entender se ela também conseguiu crescer em alguns pontos importantes. E aqui eu vejo o seguinte, tá, gente? Tem alguns motivos que podem ter impactado nesse resultado de mais de R$1 bilhão. Primeira coisa, a Bolsa de Valores teve uma valorização muito grande do ano passado para cá, então ela chegou a bater os seus 130 mil pontos, agora, claro, ela corrigiu, tá em torno de 120, 119 mil pontos. E o que isso impacta, né, gente? Impacta justamente porque isso torna os investidores mais otimistas, encoraja mais as pessoas a entrarem, mas não somente as pessoas, principalmente as empresas que querem fazer alguma oferta no mercado, abrir o capital na Bolsa de Valores. Tanto que as ofertas públicas, elas chegaram a bater o valor de 46 bilhões de reais, ou seja, um valor gigantesco para a B3. Dentro desse valor, nós tivemos aí pelo menos 13 IPOs só nesse início de ano e também mais de 10 follow-ons. Então tudo isso, quando a gente tem uma bolsa em alta, quando a gente vê toda essa recuperação que a gente teve do ano passado para cá, acaba deixando a galera como um todo mais otimista e aí, consequentemente, as empresas vêm para o mercado. Isso é ponto positivo para a B3, porque ela também consegue ganhar grana com tudo isso. Agora, falando dos investidores como um todo, a base de investidores individuais cresceu mais de 48%. Então, desde o ano passado para cá, aliás, desde 2019 para cá, a gente está num ritmo acelerado de todo mês nós termos muitos CPFs entrando na Bolsa de Valores e ainda assim, gente, a gente tem aí quase 4 mil milhões, ainda assim a gente tem quase 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores, de CPFs na Bolsa de Valores, o que é muito pouco quando a gente pensa no tamanho da população do Brasil. Claro que a comparação mais justa seria entender qual é a população que tem capacidade, né, questão de poder investir na Bolsa de Valores. Mas ainda assim, eu entendo que ele é um mercado que pode e tem oportunidade de se expandir muito mais e para isso, então, a B3 ela tem um espaço muito grande ainda a ganhar, mesmo crescendo já como ela tem crescido ao longo desses últimos períodos. Claro que tudo isso foi impulsionado por toda a questão de pandemia, das pessoas procurando algumas alternativas de renda e tal, mas também tem a própria questão da Selic. No ano passado, nós vimos a Selic chegar a 2%, que foi o menor patamar da nossa taxa de juros. De lá para cá, nós vimos aí algumas reuniões do Copom já aumentando essa taxa de juros, agora nós passamos, né, de 5,25% e isso deve continuar aumentando. A gente deve chegar ali numa taxa neutra de pelo menos 6,5%. Só que o que acontece? Ainda assim, quando a gente olha um histórico do Brasilzão, é uma taxa de juros relativamente baixa, a gente ainda está perdendo para a inflação quando a gente pensa nessa taxa de juros, então os investidores eles ainda assim topam tomar risco no mercado de renda variável para tentar uma rentabilidade um pouquinho maior e até mesmo conseguir ganhar da inflação. Então essa estrutura de juros baixos também acabam contribuindo para essa questão da B3, tá? Agora vamos lá, um último ponto, mas não menos importante, aí a gente começa a falar um pouquinho dos títulos de renda fixa, tá? O número de emissões, ele cresceu mais de 11% e só os CDBs, eles foram responsáveis aí por quase 75% de crescimento dentro dessa base. Então a própria emissão de CDBs cresceu bastante, B3 também ganha com isso. E o número de investidores também no próprio Tesouro, que a B3 também consegue
consegue ganhar com isso, cresceu em mais de 20%. Então eu vejo que todos esses aspectos foram resultados positivos para a B3, porém teve um pontinho, mas assim, ó, um pontinho que chamou a atenção da galera e com razão, porque gerou uma preocupação muito grande justamente pelas cifras que rolam em cima daquilo que a gente chama de contingência legal. E aí vocês devem estar se perguntando, Bea, o que é uma contingência legal? Bom, o que tá rolando com a B3 é o seguinte, tá, gente? Eles têm um processo rolando porque eles estão sendo acusados de algumas operações que aconteceram lá em 1999 deles terem causado prejuízo em algumas operações de câmbio, de dólar futuro. E aí o que acontece? Esse processo que tá rolando, se ele for desfavorável para a B3, ou seja, se a decisão for desfavorável para a B3, eles podem ser onerados em mais de 31 bilhões de reais. E se for favorável, nada muda, segue como tá e por aí vai. Só que o que acontece? Eles fizeram uma atualização desse caso, que antes a chance de ter uma decisão desfavorável, ela era remota, tava lá como remota. E agora eles mudaram esse remota para possível. E aí isso preocupou os investidores porque existe sim a possibilidade da B3 ter que arcar com esses 31 bilhões de reais. Esse valor vai quebrar uma B3? Não, gente, mas parecia que o tanto que ela foi surrada essa semana na Bolsa de Valores, parecia que sim, que era o fim da Bolsa de Valores no Brasil e tal. Mas o que acontece? Gente, é claro que é uma grana muito grande, mas qual que é o ponto-chave disso, né? Na conferência deles, eles falaram que eles têm a obrigação de manter os acionistas informados e por isso eles fizeram essa atualização dizendo que sim, é possível, mas eles acreditam que tem grandes chances dessa decisão ser favorável para a B3 e nada acontecer com tudo isso. Ainda assim, eu acho que nós, como investidores, precisamos ficar atentos, precisamos ficar com o pé atrás e já colocar toda essa situação no risco para quando a gente for avaliar a questão da entrada ou dos aportes que a gente for fazer. Eu ainda tenho B3, eu gosto de B3, eu acho que ela tem um espaço muito grande para crescer ainda e essa questão desse valor, se ela tiver uma decisão desfavorável, ainda cabe a gente ponderar algumas coisas, tá? Nós não sabemos em que condições isso vai ser feito. Se ela vai poder parcelar esse valor, se ela vai conseguir diluir aí muitos e muitos anos isso dentro do balanço dela. Então, ainda assim, a gente tem que colocar isso na ponta do lápis, mesmo que isso venha não acontecer. De qualquer forma, ela tem um caixa muito robusto, ela tem uma receita muito grande, ela tem capacidade de arcar com esse valor sim, mas é claro que seria sim muito prejudicial porque é uma parcela muito grande, né? Assim como, por exemplo, aconteceu com a própria Vale. A Vale teve aquele acordo de 39 bilhões com a questão de Brumadinho, mas ela também não teve que tirar tudo, de uma vez e arcar com isso, né? Ela já tinha feito alguns pagamentos, né, em algumas ações diferentes e tal, e ela vai negociando e empurrando algumas coisas e aos poucos ela vai conseguindo diluir tudo isso no balanço. Então, eu acredito que se a decisão for desfavorável para a B3, pode ser que aconteça até alguma coisa parecida, que ela consiga negociar esse valor e consiga, inclusive, ir diluindo isso aos poucos no balanço também. De qualquer forma, gente, não é isso que vai fazer a B3 perder os seus fundamentos, tá? Eu acho que esse é um ponto de atenção que assusta o mercado, sim, e com razão, mas não é isso que vai fazer acabar uma bolsa de valores, não é isso que vai fazer com que os CPFs deixem de entrar na bolsa ou que ela deixe de ser lucrativa, tá? De qualquer maneira, eu acho que esses eram os principais pontos que eu queria trazer para vocês. Como eu falei, né, eu acho que muitos de vocês acabam me procurando para essas duas ações porque vocês sabem que eu invisto nelas, só que o que eu friso acima de tudo isso, e mais uma vez vou frisar porque eu já falei isso nesse vídeo de hoje, é o seguinte: quando a gente investe pensando no longo prazo, a gente tem que olhar para a empresa pensando no longo prazo e não se apavorar no curto prazo. Sabe por quê? Teve gente que, por exemplo, eu comprei B3, acho que foi no mês passado ou no mês retrasado. Acho que eu paguei R$16 nela ou R$15 e alguma coisa. E aí muita gente pegou e falou assim: caramba, Bea, você tá assustada? E eu digo, gente, você vai ficar assustado porque uma ação saiu de 15, R$16 para valer 13, 14? Então calma, talvez o mercado de renda variável não seja para você, porque você já pensou essa pessoa que se apavora com uma ação saindo de 16 para 14 no meio dos circuit breakers que a gente viveu no ano passado? É preocupante, né? Ver como é que essas pessoas iriam lidar com toda essa situação. Eu acho que quando a gente entra no negócio, a gente sempre deixa claro:
longo prazo, acompanhando de pertinho. Se alguma coisa mudar, vocês como acionistas vão ficar sabendo, ou eu vou trazer alguma coisa para vocês, mas de qualquer maneira, não vejo grandes motivos para se arrancar os cabelos, né? Também tem que considerar que o próprio mercado nessas últimas semanas anda com um mau humor generalizado, muita coisa tá caindo, muitas outras empresas também estão reportando resultados muito bons, mas o mercado segue penalizando, existe todo um cenário macro também que não ajuda muito, e eu acho que tudo isso a gente tem que acompanhar de perto, beleza? Bom, pessoal, basicamente para este domingo era tudo isso que eu queria trazer para vocês. Hoje eu até vim com uma camiseta, gente, temática. Essa camiseta eu recebi tem um certo tempo, né? Ela tem aqui o buy, o hold e o sell. E eu sempre faço essa pergunta para vocês nos vídeos, né? Se vocês investem ou não investem nas empresas que eu falei. Ou se vocês têm, se vocês estão aportando, se vocês estão otimistas. Eu devia ter desenterrado ela mais tempo já do meu guarda-roupa, porque ela casa muito bem com esses vídeos dos ativos que eu faço, mas trouxe ela aqui hoje também, né, porque precisamos considerar que aqui estamos falando de B3, mas enfim, gente, de qualquer maneira, o vídeo era esse. Me respondam se vocês têm, se vocês não têm, se vocês fizeram alguns aportes nessas últimas quedas que nós tivemos na Bolsa de Valores, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.